Olá, gurias, tudo bom? Resolvi fazer esse vídeo para complementar um pouquinho a nossa aula da segunda passada, onde a gente, com as nossas conversas e discussões ali, não conseguiu finalizar o conteúdo que a gente estava trabalhando. Então, para que a gente, na próxima aula, na próxima segunda, ganhe um pouquinho mais de tempo, a minha ideia é que a gente possa pensar esse último tópico que a gente não conseguiu trabalhar, que a gente consiga dar conta dele com esse vídeo, né? E vai ser um resumo, assim, uma forma muito sintética da gente falar sobre isso, e que daí no nosso encontro de segunda a gente consiga discutir, conversar, debater um pouquinho mais desse tópico e não ficar esse tempo me ouvindo, né? Então a gente ganha um pouquinho de tempo, já que a ideia era que a gente terminasse isso na aula passada. Então, o que nós vamos falar um pouquinho agora? A gente trabalhou as perspectivas teóricas do desenvolvimento humano na última aula, né? Nós falamos de duas, a psicanalítica, que tem a ver ali com Freud, com Erikson, que a gente vai trabalhar Erikson um pouquinho na aula de educação física, e a gente falou um pouquinho também da teoria da aprendizagem, né? Do Skinner, do Bandura, e a gente acabou conversando muito ali sobre Skinner e como é que isso se dá, né, dentro da escola, principalmente num viés de escola um pouco mais tradicional. E a gente tem agora uma outra teoria para falar, que é a teoria cognitiva, que ela vai analisar os processos de pensamento, ou seja, a criança vai se desenvolver através desses processos de pensamento que ela é colocada a viver, colocada a aprender. Essa perspectiva cognitiva, desenvolvimento humano, ela tem dois autores que são talvez os principais e autores em que existe muita releitura deles hoje em dia, né, nessa educação mais contemporânea, mas eles são pensadores e teóricos que modificaram muitas ideias e muitas ações da escola nesse período dos últimos, sei lá, 80 anos, 100 anos, né, 80 anos para cá. E são teóricos que autores mais contemporâneos da educação levam muito em conta, né, que é tanto o Piaget quanto o Vygotsky. A gente vai falar muito deles nas nossas aulas de educação física, né? A gente vai ter, se a pandemia nos permitir, ter aulas presenciais, né? Eu espero que daqui a pouco isso aconteça. A gente vai falar sobre... a gente vai ter pelo menos duas aulas e aulas práticas, né? Sobre a perspectiva de Piaget. E a gente vai ter também uma aula sobre Vygotsky e como esses autores se relacionam com a educação física. Então, se a gente vai ter essas aulas, para que serve esse vídeo, né, e essa nossa conversa de hoje? Para introduzir esses dois autores, essa perspectiva de desenvolvimento humano. Para que auxilie vocês nas leituras que vocês já fizeram, que a gente tinha combinado de fazer. Então, esse vídeo serve um pouquinho para resumir, assim, né, essa leitura que vocês fizeram e dar um pezinho, assim, né, a entrada dentro desse conteúdo, dentro desse tópico que a gente vai trabalhar em outras aulas, daí sim mais aprofundado. Então esse vídeo, na verdade, é um vídeo simples, é um vídeo bem resumido, assim. O que esses dois autores trazem? Eu vou começar então primeiro por Piaget, né? Então Piaget está dentro dessa perspectiva cognitiva de conhecimento, e o Piaget vai dizer que a criança, que as pessoas se desenvolvem a partir da interação delas com esse mundo que está ao redor dela, né? Então, com essas experiências, com esses objetos, né, com as coisas que ela percebe, que ela vê, e a partir dessa relação da criança, do jovem, né, principalmente da criança, que é o nosso foco de conversa, com o mundo, essa criança vai se desenvolvendo. Então, o Piaget traz que os estágios, a teoria dele é a teoria dos estágios cognitivos. Então, ele divide esse ser, né, esse indivíduo, em 4 grandes estágios. Eu não vou falar deles aqui, a gente vai falar disso em aula, mas em 4 grandes estágios, né, com características diferentes. Mas todos eles dentro de um mesmo processo de aquisição de conhecimento, que esses processos se interrelacionam. Então Piaget traz 3 processos que se interrelacionam e que fazem com que o ser humano, o indivíduo, se desenvolva. Os processos se chamam organização, se chama adaptação e equilibração. Então a gente vai falar um pouquinho sobre eles rapidamente, assim, né, resumidamente. O processo de organização, de acordo com Piaget, é esse processo em que a gente organiza dentro do cérebro os conhecimentos que a gente vai adquirindo, né? E essa organização se dá através de esquemas.
Então, lá dentro do cérebro, né, se a gente pensar assim, né, um desenho assim, né, do cérebro, o cérebro, vamos supor que tenha várias gavetinhas, essas gavetinhas são os esquemas, e ali dentro dessas gavetas, o conhecimento que a gente vai, né, adquirindo durante o nosso processo de vida, eles vão entrando dentro dessas gavetinhas, e cada gavetinha é para um tipo de conhecimento, né? Se a gente vai trazer, podemos caracterizar um pouquinho isso de uma forma, né, muito vulgar até, né? Mas mais ou menos é isso, assim. Então a gente tem um processo de organização, que é essa divisão do conhecimento em esquemas lá dentro do cérebro. Como é que se dá essa criação desses esquemas, né? É por um processo chamado adaptação, né? Então a adaptação é, eu percebo um conhecimento, né? E eu tento colocar ele dentro desses esquemas que eu tenho lá no cérebro. Esse processo de adaptação se divide em dois, que é o processo de assimilação e o processo de acomodação. Eles têm características diferentes. Então, o processo de assimilação é o processo em que eu tenho lá um esquema no meu cérebro, né? E tudo que eu identifico no mundo, no meio externo, eu coloco dentro desse esquema que eu já tenho lá pré-definido. Então, vou trazer o mesmo exemplo que tem ali no material que a gente leu, e que é um exemplo fácil de entender. Eu criança, né, sei que tudo que voa é um pássaro, né? Então, eu sei que um pássaro lá, eu tenho a construção desse conhecimento, desse objeto no meu cérebro, né? De que o pássaro, ele voa, o pássaro, ele faz barulho, o pássaro tá lá no céu, tem asas, né? Tem aquele formato, mais ou menos, né? E eu sei que aquilo é um pássaro. Então eu tenho criado no meu cérebro o esquema pássaro. E tudo que eu vejo voando no cérebro, no céu, eu vou colocando dentro desse esquema. Então eu vejo lá urubus, eu vejo quero-queros, eu vejo andorinhas, e tudo vai indo no pássaro, né? Essa organização que eu tenho no cérebro. Esse processo é um processo de assimilação. Eu já tenho um esquema e eu vou só encaixando esses estímulos externos dentro desse esquema formado. O que acontece? Daqui a pouco essa criança se dá conta que ela tem algo que, quando vai se encaixar dentro desse esquema, dá uma batidinha, assim, né? Que é o avião. O avião, ele também voa, o avião, ele faz barulho, o avião tem asas, ele está lá no céu, mas a criança começa a perceber que existe algo que voa que tem também outras características. Por exemplo, ele é muito grande, ele carrega pessoas, ele voa mais alto ainda, e ela começa a ver que dentro do processo de assimilação, o avião quase que não entra mais dentro daquele esquema. E daí, num processo de acomodação, ela cria uma outra caixinha, um outro esquema, que é o esquema do avião. E esse é o processo de acomodação, de criar mais um esquema. Então, essa criança cria pelo processo de acomodação, um novo esquema que diz assim, existe coisas que voam e que não são pássaros, porque elas são grandes, elas carregam pessoas, elas fazem um barulho muito alto e elas voam lá no céu muito alto, né? E isso é um avião. E daí a criança fez, por um processo de acomodação, a criação de um novo esquema, que é o esquema do avião. E a partir de agora a criança encaixa o avião por assimilação no esquema avião, o pássaro por assimilação no esquema pássaros. Então, todo o processo de assimilação, ele vai ser posterior a um processo de acomodação, né? O processo em que eu crio um novo esquema. E qual que é o terceiro item, né, que se relaciona e processo que o Piaget traz, que é o de equilibração. De acordo com o Piaget, o processo de equilibração é esse processo de eu transformar algo que é acomodação, né, em que eu tive que criar um novo esquema, em assimilação. Então, essa relação de transformar acomodação em assimilação vai fazendo com que a gente se desenvolva. O que isso quer dizer? Né? Assim, bem resumido, que quanto mais a gente tiver um estímulo de conhecimento, de experienciação, de vivência de vários objetos, de várias situações, mais esquemas a gente vai formando no nosso cérebro pelo processo de acomodação e vai transformando então em assimilação a partir daí. E esse processo é o processo de equilibração. Então Piaget diz que a gente se desenvolve nessa equilibração, nessa inter-relação desses três processos de organização, de adaptação, que se divide em assimilação e acomodação, e organização. Então, no momento em que a criança faz um esquema para o avião, ela
criou mais um conhecimento, ela desenvolveu mais um conhecimento, porque não está indo tudo naquela mesma caixinha dos pássaros lá. Então, muito sinteticamente e resumidamente, Piaget fala sobre isso, né? Que esse é o processo de desenvolvimento, essa criação desses esquemas através do processo de equilibração dentro da adaptação. O que fala o Vygotsky? Vygotsky ele tem uma teoria muito parecida com Piaget, né? Então esse meio ele vai fazer com que a criança se desenvolva, mas o Vygotsky traz uma característica que é fundamental e que não está tão presente na teoria do Piaget, que é da inter-relação, que é da relação com as pessoas. Então o que o Vygotsky traz? Que a teoria dele se chama teoria sociocultural, que o desenvolvimento vai se dar através de um processo colaborativo. Então as pessoas se desenvolvem através de uma colaboração, se desenvolve por meio de uma outra pessoa, né? Na mediação, no contato, na interação com uma outra pessoa. Ou seja, né, para a gente caracterizar isso um pouquinho, um indivíduo que sabe, seja ele adulto, seja ele criança, seja ele uma criança menor, maior, enfim, mas alguém que tem esse conhecimento, vai interagir com alguém que não tenha, e a partir disso, esse que não tem vai conseguir ter o conhecimento daquela outra pessoa através desse processo de interação. Então o Vygotsky fala a importância dessas interações para o desenvolvimento, né? Já que ele acredita que o desenvolvimento se dá a partir dessa relação entre o que não sabe com aquele que sabe. Né? Então quanto mais a gente interagir com pessoas que sabem uma coisa, outra que sabe outra, e a gente vai misturando esses conhecimentos, mais a gente vai aumentando a capacidade de conhecimento de todo mundo. E esse estágio, né, esse caminho entre aquilo que eu não sei com aquilo que eu comecei a saber por meio de uma outra pessoa, pela interação de outra pessoa, esse caminho se chama zona de desenvolvimento proximal. A zona de desenvolvimento proximal é esse potencial de desenvolvimento de acordo com Vygotsky. Né? Então, é eu partir da onde eu não sabia, o conhecimento que eu ainda não tinha, e agora eu passo pela zona de desenvolvimento proximal até eu ter um conhecimento a partir da relação com um outro que conhecia algo. Então, o Vygotsky traz a importância da interação, da colaboração para a aquisição de conhecimento, né? Dessa troca entre alguém que sabe com alguém que não sabe ainda. E a partir dessa interação, dessa troca, aquele que não sabia vai começar a conhecer e a saber também. Né? Então, esses dois teóricos trazem muito essa relação do pensamento, então, né, da questão cognitiva frente a esses estímulos externos. Vygotsky mais relacionado a essa interação entre as pessoas, né, e esse processo colaborativo. Piaget mais com esse contato com o mundo, com o meio externo, né, então com os estímulos do ambiente, né. Mas são dois teóricos importantíssimos para a educação, né, importantíssimos para o movimento, para o desenvolvimento motor, né, e a gente pensando esse desenvolvimento motor como parte, né, de um desenvolvimento maior. Então são dois autores que a gente vai se aprofundar bastante e vai discutir bastante nas nossas aulas, principalmente relacionado à questão da educação física, à questão do movimento. Para que a gente, já finalizando então esse vídeo, né, e que fique como um estímulo, uma mobilização para vocês pensarem para a próxima aula, eu tinha preparado uma pergunta, né, e a pergunta é a seguinte: de maneira sintética, né, resumidamente, pelo que vocês ouviram aqui, pelo que vocês leram já no material, tendo em vista essa teoria piagetiana, de que forma a educação física pode potencializar o desenvolvimento da criança. Então, nisso que vocês ouviram sobre Piaget, onde é que a educação física dialoga com isso? Né? Ou não, daqui a pouco, não sei, né? Mas de onde dialoga? Em que momento a educação física pode ajudar essa teoria que o Piaget trouxe? Então esse é o tema de caso de vocês para segunda-feira. A gente vai começar a nossa aula na segunda, falando um pouquinho sobre essa pergunta e sobre o que vocês viram nesse vídeo. Certo, gurias? Se cuidem então. Até mais. Espero que vocês tenham gostado aí desse pequeno resumo para a gente conseguir discutir na próxima aula. Até mais então. Bom dia para vocês.